Todo mundo gosta de passar férias em um local de clima quente, mas que tal uma viagem a 2 planetas infernalmente quentes? Se estivesse andando na superfície de Mercúrio, precisaria de uma roupa espacial muito boa. O misterioso Mercúrio parece sem vida e desolado. Entretanto, oculto em suas profundezas, há indícios de um passado diferente. É o menor planeta formado de materiais densos, com uma paisagem como a lunar na superfície e ainda assim gera um campo magnético. Ele é parte fornalha, parte freezer. À medida em que você chega às latitudes mais elevadas em Mercúrio, o gelo está contido em lugares onde literalmente o Sol nunca brilha. Mas é Vênus, como a deusa do amor próximo dali, que realmente vai derreter seu coração e ao mesmo tempo esmagar suas defesas. É um inferno, um verdadeiro inferno. Outrora irmão gêmeo da Terra, algo deu errado aqui. Muito errado. Em algum momento, Vênus teve o volume de água de um oceano, hoje desaparecido. O que transformou Vênus de um paraíso em uma panela de pressão. Gosto de usar o termo alienígena com Vênus. Acho que é o mais alienígena dos planetas. Será que esse poderia ser realmente o nosso destino? O destino final da Terra é ficar como Vênus está hoje. E aqui, bem junto de nós, está possivelmente a maior história de sobrevivência. Há quem diga que Vênus ainda pode abrigar vida, mesmo sendo um lugar tão hostil. Nunca houve momento melhor para se dar um salto gigantesco onde ser humano algum jamais esteve. Para seguir os passos de nossos pioneiros robôs e explorar os planetas do Sistema Solar. Guia de Viagens Interplanetárias. Vênus e Mercúrio. Você já quis ser astronauta? Imagine que é você que está indo para a zona quente dos 2 planetas. Para onde você iria? O que veria? E como você sobreviveria? As últimas missões robóticas revelaram mais sobre esses mundos do que nunca. De posse dessas novas informações, pense nisso como seu guia de viagens pessoal para nossos vizinhos mais próximos. Sendo o planeta mais próximo do Sol, Mercúrio é o máximo em termos de férias de verão. Saia da sua nave espacial e as temperaturas crepitantes são garantidas. E em um dia que dura 3 meses. E quando o Sol finalmente se põe, a vida noturna tem início com um show de luzes cósmicas singular. Este é um planeta cheio de marcas e que vale a pena conhecer. Assim como a nossa Lua, Mercúrio está coberto de crateras. Cratera de meteoro, Arizona. Você não consegue olhar para a Lua ou Mercúrio sem ver crateras de impacto. É bom que Brad Denevy adore um grande impacto. Como membro da equipe de imagem da atual missão Messenger para Mercúrio, ela vê muitos deles. O que é emocionante para mim é ser uma das primeiras pessoas a ver estas imagens de lugares do planeta que nunca vimos antes. A maioria das pessoas vem para a cratera do meteoro no Arizona para ver um grande buraco no chão, mas Brad quer ir mais fundo. Se você quer estudar crateras de impacto em Mercúrio, este é o melhor lugar. Esta é a cratera mais bem preservada da Terra. É o mais próximo de Mercúrio que você vai chegar. Está pensando como seria dar um passeio em Mercúrio? Você consegue dar a volta na cratera do meteoro em cerca de 1 hora. Mas em Mercúrio você nunca saberia quando parar. As crateras aqui se estendem até onde os olhos conseguem enxergar.
Se você está sentado sobre uma cratera em Mercúrio, seria uma cratera ainda jovem. E você também teria crateras no topo. Você teria crateras por todo o caminho. E até mesmo as pequenas rochas aqui teriam crateras menores. Você provavelmente estaria dentro de uma cratera gigantesca, que você nem conseguiria reconhecer como tal. Apollo 11, this is Houston, radio check, over. Contact light. Embora nenhum ser humano tenha colocado os pés em Mercúrio, temos uma boa ideia do que veríamos. Entendido, Eagle. Se você estivesse andando na superfície de Mercúrio, ela pareceria muito com a da Lua. Ao colocar os pés em Mercúrio, você pisa em um mundo sem atmosfera, onde o céu é negro como a noite e fica em chamas com a luz do sol. E dirigir por ali é como percorrer uma trilha em meio a um campo de batalha de pelo menos 3 bilhões de anos. Crateras grandes, crateras pequenas, crateras por toda parte. Essa é a sua primeira impressão ao olhar para ele. Assim como a Lua, Mercúrio recebeu a maioria de seus impactos durante sua formação. Uma testemunha silenciosa do início dos tempos que não tem sido perturbada por uma única gota de chuva ou sopro de vento desde então. Em sua maior parte, a superfície de Mercúrio ficou congelada no tempo por períodos de bilhões de anos, e você pode dizer que chato, mas não necessariamente. É uma coisa boa, porque estes planetas, como Mercúrio e a Lua, preservam um registro do que estava acontecendo durante esse período crítico, no início da formação do Sistema Solar. E podemos então estudar isso, porque está bem ali na superfície. Cada rocha e cratera deste mundo repleto de marcas tem o potencial de nos levar a 4,5 bilhões de anos no passado. Mas a contagem destas crateras é apenas o primeiro desafio quando se trata de desvendar um planeta como Mercúrio. Ele está sempre baixo no horizonte. Por isso, aqui da Terra, é difícil apontar um telescópio para ele. É difícil entrar na órbita de Mercúrio, porque ele está muito perto do Sol. Por essa razão, Mercúrio continua sendo um dos planetas menos explorados no nosso sistema solar. Muitos aspectos, como o seu passado geológico, são um mistério. Mas algumas coisas nós sabemos. Este planeta tem uma estranha forma de medição de tempo. Perfil planetário. Ao chegar, você terá de acertar seu relógio com um fuso horário como nenhum outro. Mercúrio tem um período de órbita e rotação incomuns. Os dias e as noites são muito estranhos. Um ano em Mercúrio tem apenas 88 dias terrestres devido à sua rápida volta em torno do Sol. Mas ele gira tão lentamente que um único dia dura muito mais tempo. O dia em Mercúrio seria mais como meio ano em relação à Terra. Embora conhecido desde a antiguidade, durante milhares de anos tínhamos pouca ideia de como o planeta realmente era. E então, em 1974, a Mariner 10 da NASA nos enviou as primeiras imagens de sua superfície. Imagens podem ser transmitidas ao monitoramento e para o laboratório de propulsão a jato na Califórnia. Devido à lenta rotação de Mercúrio e sua órbita elíptica em torno do Sol, após passar 3 meses pelo planeta, ela viu a mesma metade dele. Por isso, vimos apenas algo em torno de 45% do planeta, com uma resolução relativamente baixa. Ocultas nestas imagens em preto e branco por mais de 30 anos estão indícios que apontam para um dos maiores enigmas de Mercúrio. Ele está encolhendo. Mercúrio não tem placas tectônicas como a Terra. Portanto, sabemos que a crosta de Mercúrio está sob muita compressão. E a única maneira disso acontecer é se o planeta encolheu. E então, você pode pensar nele como o incrível planeta que está encolhendo. Quando a Mariner 10 passa pelo planeta, o mistério fica ainda maior.
a sonda detecta um vasto núcleo de ferro oculto em seu interior. O núcleo de Mercúrio compõe cerca de 60% do planeta em termos de massa. Ele é cerca de 2 vezes o tamanho da Terra. Por que um planeta tão pequeno teria um núcleo tão grande? Há quem acredite que um enorme impacto tenha de certa forma arrancado grande parte do planeta, e o que vemos hoje é apenas o que restou daquele planeta outrora maior. O que resta é um planeta carregado de ferro. Você está chegando a Mercúrio? Há uma lista de maravilhas naturais a serem vistas e até mesmo um espetáculo deslumbrante de luzes. O que ver? Estas imagens são as mais nítidas que temos de Mercúrio. E não é difícil detectar uma cratera de proporções épicas, resultado de outra colisão gigantesca. Esta bacia de impacto é a bacia Calores e ela cobre quase 3 milhões de quilômetros quadrados. É uma das maiores do sistema solar. Calores tem o tamanho do Alasca e da Califórnia juntos. E o que quer que a tenha criado quase destruiu o planeta. Foi algo da ordem de 100 quilômetros de dimensão. Poderia ter sido um grande cometa ou um grande asteroide e teve um efeito catastrófico sobre a superfície. Ondas de choque encresparam a crosta, comprimindo-a no lado oposto. E próximo do centro da cratera há outro espetacular enigma geológico que tem intrigado os especialistas. A aranha é esta característica muito estranha que está quase no centro da bacia Calores. Ah, a aranha. Fico realmente irritado quando ouço alguém chamá-la assim, porque aquilo não se parece com uma aranha. Quantas pernas uma aranha tem? 8, não é? Parece uma espécie de aranha de 100 patas, mas tem todas essas rachaduras que irradiam dela. Se a aranha é o resultado de marcas de estiramento planetário ou algum processo obscuro das crateras, ninguém sabe. É uma característica fascinante. Não sabemos como se formou. É muito intrigante. Mercúrio brilha como um cemitério de batalhas cósmicas do passado. Mas será que ele está tão morto quanto parece? Um viajante sábio o percorreria com cuidado. Quando olhamos para a superfície, há várias crateras e todas elas têm basicamente a mesma estrutura. Uma borda levantada, são circulares e, ao vermos então uma cratera como esta, que não tem uma borda levantada e tem uma forma irregular, isso é sempre emocionante, porque essas são fumarolas vulcânicas. Portanto, um local de vulcanismo explosivo. Não havia só lava saindo dali, mas fogo também. Há 30 anos debatemos sobre a evolução geológica do planeta em função de uma questão levantada pela Mariner 10, mas não respondida. E a questão é: qual a importância do vulcanismo na história de Mercúrio? Para um planeta que parece ser tão dormente, mais coisas vêm acontecendo nas profundezas dele do que possamos imaginar. E há mais coisas ocorrendo sob a superfície que conseguimos enxergar, e isso envolve a força implacável do Sol. Assim como Mercúrio, a Terra sofre com o temperamento violento do Sol. Flares, tempestades solares e outros ataques de fúria do Sol podem causar caos eletrônico para os satélites que circulam sobre nossas cabeças.
Felizmente, a Terra está protegida dessa radiação por um campo magnético, uma espécie de campo de força gerado pelo nosso núcleo de ferro derretido. Campos magnéticos planetários protegem os planetas, sua superfície e sua atmosfera de partículas carregadas que estão sempre vindo do Sol. As auroras que iluminam nossos céus polares são prova do nosso escudo de proteção em funcionamento. Sem ele, a vida não existiria aqui. Visite Mercúrio e você estará visitando o único outro planeta no sistema solar interno com um campo magnético. Mas a sua própria existência desafia qualquer explicação. O mistério é que para haver um campo magnético é preciso haver um interior pelo menos parcialmente fundido. Seria de se esperar que Mercúrio, um dos menores dos planetas, estivesse totalmente congelado. E, no entanto, temos um campo magnético relativamente forte e muito bem definido, que parece ter uma fonte localizada nas profundezas do planeta. Qualquer que seja o mecanismo responsável pelo campo magnético de Mercúrio, ele é fraco demais para protegê-lo de toda a força do Sol. O vento solar atinge a fina atmosfera de Mercúrio e, neste processo, provoca um espetáculo de luzes. A razão pela qual alguém gostaria de ir a Mercúrio como um destino de viagem seria esta visão do lado escuro do planeta, incrivelmente única no sistema solar. Você tem átomos de sódio fluindo e emitindo luz amarela. É quase como se você estivesse de pé em um donut de emissão de sódio. Com o nascer do Sol, só dali a 3 meses, você terá muito tempo para sentar e apreciar a vista enquadrada em um halo de luz amarela. Em certo sentido, você pode ter um espetáculo de luzes muito bonito. Sei de pessoas que vão o tempo todo ao Canadá para ver as luzes do norte. Então, essa seria uma razão para ir a Mercúrio. Você não gosta da noite? Então vá em direção à luz. Mas quando você está assim tão perto de uma churrasqueira estelar, não deixe de levar muito filtro solar. Clima. Se você quer um bronzeado, nada se compara às areias de Mercúrio. Espreguice-se aqui com o sol crepitando bem em cima de você e aparecendo quase 3 vezes maior no céu e 7 vezes mais quente. Se você estivesse andando na superfície de Mercúrio, precisaria de uma roupa espacial muito boa, pois se estivesse exposto ao Sol, seria extremamente quente. Você veria um Sol enorme no céu que iria transformá-lo em cinzas, mesmo se você passasse pouco tempo ali. O mercúrio realmente sobe em Mercúrio para 450 graus Celsius. Isso é cerca de 2 vezes mais quente do que o forno da cozinha em potência máxima. Em temperaturas tão elevadas, é possível literalmente ter piscinas de alguns metais líquidos, e você certamente não vai querer pisar nisso. Aqui você vai precisar de um pouco mais do que um fator de proteção 30 em seu filtro solar. Para fugir do calor, você pode ir para o lado escuro. Mas se agasalhe. Sem praticamente atmosfera alguma para manter o calor, a temperatura cai para 170 graus Celsius negativos. E é aqui, neste freezer, que a Messenger irá encontrar outro enigma. Será que pode existir gelo em um planeta tão próximo do Sol? Foi só quando tivemos as primeiras informações do radar de superfície de Mercúrio nos anos 90 que se descobriu que Mercúrio tinha, na verdade, o que pareciam ser calotas polares. Alguns cantos das crateras polares de Mercúrio estão em sombra permanente.
Aqui, no mundo mais banhado pelo sol, a água parece sobreviver congelada na eterna escuridão. O gelo está contido em lugares onde literalmente o sol nunca brilha. E, portanto, o gelo fica aprisionado nesses interiores escuros das crateras, nas regiões de alta latitude. Encontramos a mesma coisa na nossa Lua. No final de 2009, a missão L-Cross lançou uma sonda em uma cratera profunda e sombreada, confirmando a existência de gelo oculto próximo do Polo Sul lunar. De onde ela teria vindo? De um cometa? Isso é muito interessante porque acreditamos que a água na Terra, em sua atmosfera, nos oceanos e até mesmo abaixo da superfície provavelmente veio de uma fonte semelhante. E, portanto, parte do mistério de Mercúrio é tentar descobrir de onde a água veio. E talvez isso possa nos ajudar a descobrir de onde veio a água na Terra. Talvez nunca seja possível enviar um ser humano a Mercúrio. Mas e um robô? Em 2011, quando a Messenger chegar à órbita, imagine essa nave espacial circulando um planeta solitário, muito longe de casa. Afaste-se do Sol e seria de se esperar que as coisas esfriassem um pouco. Vênus, a imagem da calma e da tranquilidade. Sedutor, pálido e envolto em nuvens. Mas o planeta do amor está tomado de mistério. Chegue abaixo de seu véu traiçoeiro e o risco é por sua conta. Planejando férias em Vênus? Aqui em nosso irmão gêmeo alienígena e nada parecido conosco, nada é como deveria ser. Perfil planetário. 4,5 bilhões de anos atrás, Vênus e Terra começaram como gêmeos planetários. Formaram-se um ao lado do outro e próximos no sistema solar. Têm tamanhos semelhantes. E não só isso, hoje sabemos que os planetas estavam trocando material logo no início. Pedaços da Terra estavam caindo em Vênus, e pedaços de Vênus estavam caindo na Terra. Portanto, se a vida começou em qualquer um desses mundos, pode muito bem ter se espalhado entre eles através desses pedaços soltos, devido a todos os impactos que estavam acontecendo, devido a todas as grandes colisões. Primeira nave em Vênus. Você está lá, na mais emocionante e angustiante viagem da história da humanidade. 50 anos atrás, era fácil para nós imaginarmos Vênus mais próximo do Sol e envolto em nuvens, como nosso irmão quente e tropical e cheio de vida. Havia a ideia de Vênus como uma fumegante terra primitiva, com samambaias gigantescas e dinossauros. De um modo geral, nos parecia possível que fosse até mesmo um mundo povoado. Em 1975, a câmara sobre a sonda Venera 9, reprojetada, finalmente penetrava o véu de Vênus. Mas o que ela viu não era nada parecido com o paraíso tropical que se imaginava. Esta é a primeira imagem já obtida da superfície de outro planeta. E pela primeira vez, recebemos imagens em preto e branco da superfície de Vênus. As imagens foram extremamente importantes, porque pela primeira vez, nós, seres humanos, tínhamos a chance de ver a olho nu um mundo completamente diferente. E estávamos muito orgulhosos disso. Não lembro de ter visto a maioria das fotos da Venera, porque era Guerra Fria com a União Soviética. E acho que a imprensa ou mesmo os cientistas norte-americanos simplesmente não prestavam atenção. Por isso não tínhamos ciência nos anos 70 de que os soviéticos estavam fazendo essas coisas impressionantes.
7 anos depois, as Venera 13 e 14 enviam as primeiras imagens coloridas sob céus venusianos. Isso significa que se você está em pé na superfície de Vênus, você estará diante de algo surpreendente. Absolutely incredible situation. Em primeiro lugar, você não vai ver o céu azul, mas um céu vermelho, alaranjado. Orange in color. Aquilo é um inferno, um verdadeiro inferno. Inferno é uma boa descrição. Entrar no submundo venusiano seria assim: estar em uma paisagem vulcânica governada por uma pressão esmagadora e calor escaldante. Sonda alguma sobrevive aqui por muito mais do que algumas horas. Nenhuma delas jamais voltou. O que aconteceu com nosso mundo gêmeo? Teria Vênus sempre sido tão árido e hostil como parece ser? Uma das coisas mais intrigantes é que sabemos que em algum momento da história de Vênus ele tinha um oceano, como o que temos aqui na Terra. Medições dos produtos químicos na atmosfera mostram que em algum momento aquele planeta teve o volume de água de um oceano, hoje desaparecido. Atlantis e Houston, tudo aqui parece em ordem para nós. Para onde foi toda a água de Vênus? E o que mais se esconde sob seu véu? 5, 4, 3, 2, 1. E Atlantis parte para... Em 1989, o ônibus espacial Atlantis lança a sonda Magalhães até Vênus. Entendido, Atlantis. Depois de uma viagem de 15 meses, a Magalhães usa olhos de radar para rastrear através das nuvens a partir da órbita. E assistindo a tudo isso no planeta Terra está Ellen Stofan. Quando você tem a possibilidade de captar uma imagem e dizer: sou uma das 3 primeiras pessoas, sou uma das 5 primeiras pessoas a olhar para um pedaço de solo em outro planeta, isso lhe dá um sentimento enorme de êxtase e de descoberta. O radar da sonda desnuda as nuvens espessas. Pela primeira vez, vemos Vênus por inteiro. O que ver? Bem-vindo à Terra da Lava. Há vulcões de todos os tamanhos, desde 1 quilômetro de diâmetro a centenas de quilômetros de diâmetro. Nesse sentido, o planeta não é tão diferente de algumas áreas na Terra. Por outro lado, é claro que este é um mundo seco e sem qualquer vegetação. É o grande número de vulcões que diferencia Vênus. Este é um mundo torturado pelo fogo. Mais de 1.600 vulcões gigantescos estão cravados em sua superfície. E é possível que alguns ainda estejam ativos. Pode-se olhar para este globo de Vênus, que consiste das imagens da sonda Magalhães ao redor de todo ele, e então ver as cores lhe contando sobre sua superfície. O azul escuro representa as áreas baixas e as cores brilhantes são as áreas altas. Um dos lugares favoritos está aqui, Ishtar Terra, região de dimensões continentais. Por isso pode-se pensar na escala de África ou Austrália. Me pergunto se Ishtar não é o remanescente de um episódio de placas tectônicas no início da história de Vênus. Mauna Kea, Havaí. Se pudéssemos sobrevoar Vênus, provavelmente seria algo muito parecido com isso. Mark Bullock gosta de passar seu tempo em Vênus, pelo menos na versão que ele encontra aqui na Terra. O Havaí tem alguns dos vulcões mais espetaculares, muito semelhantes aos vulcões que vemos em Vênus. Os vulcões enormes e levemente inclinados do Havaí podem ser impressionantes. Em Vênus existem pelo menos 150, variando de um tamanho como este até outros 10 vezes maiores.
Mas o visitante atento pode observar que falta alguma coisa naquele planeta. Toda a cratera de impacto em Vênus é realmente algo muito intrigante. Com as imagens da sonda, vemos um pequeno número de crateras de impacto, e é um número realmente pequeno, aproximadamente 1000. Como sabemos o índice de ocorrência desses impactos, conseguimos datar a superfície. Alguns têm em torno de 300 milhões a 1 bilhão de anos. Ao que parece, em algum momento no passado geológico recente do planeta, toda a superfície de Vênus foi remodelada. E, de repente... A geologia da superfície de Vênus é diferente da geologia da Terra, basicamente devido à falta de água. A água não está lubrificando a crosta, por isso não tem placas tectônicas. Em vez disso, o que parece acontecer é que as forças no interior do planeta estão tentando movimentar as coisas, mas não conseguem, há um bloqueio. Então, há uma explosão por todo o planeta, explosões que acontecem de meio bilhão a 1 bilhão de anos. Portanto, você não vai querer estar em Vênus quando isso acontecer, porque todo o planeta poderia basicamente explodir, em certo sentido, e se transformar em um curto espaço de tempo em termos geológicos. Ninguém pode dizer ao certo se chegaremos a ver uma erupção como esta em Vênus. Nunca ninguém conseguiu chegar tão perto. Uma coisa realmente emocionante e muito significativa em termos científicos é saber se Vênus é geologicamente ativo hoje. Porque há razões para imaginar que as nuvens de Vênus só existam porque existe uma atividade geológica. Portanto, este é um dos grandes segredos daquele planeta, algo que queremos descobrir. Nos últimos anos, encontrar a fonte da espessa atmosfera de Vênus tornou-se surpreendentemente relevante para todos nós aqui na Terra. 500 milhões de toneladas de dióxido de enxofre foi expelido na atmosfera a cada ano. Ninguém na Terra gostaria que o nosso mundo cheirasse tão mal quanto Vênus. Preferimos o oxigênio a ácido e veneno. Você consegue sentir o cheiro do enxofre. Isto é provavelmente o que se sentiria em Vênus se pudéssemos sobrevoá-lo. E nós certamente não gostaríamos de viver em uma panela de pressão gigantesca em fogo alto. Não gostaríamos de viver em Vênus. Ponto final. Vênus é o que teríamos se o efeito estufa enlouquecesse. O efeito estufa não foi de fato reconhecido como um efeito influenciando os climas do planeta, até que fomos para Vênus e vimos que em vez de 32 graus, a temperatura era de 482 graus Celsius e pensamos o que há de errado. Vamos aprender sobre isso. E isso nos ensinou tudo sobre o efeito estufa. Você já se perguntou o quanto um planeta poderia ser alienígena? O quanto um clima pode ficar péssimo? Veja o planeta vizinho. Clima. A melhor maneira de vivenciar Vênus é em um passeio imaginário em uma sonda soviética Venera. Seria um passeio enlouquecedor. As nuvens começam a cerca de 65 quilômetros acima da superfície, cerca de 5 vezes mais altas do que na Terra. Do que são feitas aquelas nuvens? Não são feitas de água, mas de substância completamente diferente. São feitas de ácido sulfúrico. E onde quer que você vá, a atmosfera vai tentar comer você vivo. À medida que você vai mais fundo, as coisas esquentam. A atmosfera mais densa permite que o calor do Sol entre, mas não permite que saia. E ela também está ficando densa, tão densa que a sonda cai como uma moeda na água. À medida em que descêssemos, a superfície gradualmente nos pareceria como se estivéssemos nos aproximando do fundo do oceano. Parabéns! Você chegou à superfície mais quente do Sistema Solar. Aqui, a temperatura oficial é de 460 graus Celsius. Dia ou noite, no Equador ou nos polos, o calor escaldante não varia mais do que alguns graus. E é por isso que temos tão poucas fotos da superfície venusiana. E por que é tão difícil trazer instrumentos científicos para a superfície de Vênus?
E o que dizer de uma câmera comum? Há muita luz lá. Por que não basta apenas enviar a sua câmera e tirar fotos? Estou com o meu traje espacial da NASA, meu traje especial para Vênus. Vamos enviar esta câmera até Vênus e ver o que acontece. Para começar, você não quer derreter? É um ambiente tão quente que todos os equipamentos eletrônicos, toda a energia, toda a comunicação precisa ser muito resistente. Oh, isso é legal. É um enorme desafio fazer com que qualquer coisa mecânica, qualquer coisa eletrônica funcione na superfície. E você precisa suportar não só o calor. Todo o céu acima de você é realmente pesado, com uma pressão em torno de 90 vezes a pressão da Terra. Quando eu era estudante de graduação, costumávamos discutir o que sentiríamos primeiro, se a temperatura ou a pressão. As duas ao mesmo tempo, eu acho. Descer na superfície de Vênus é o mesmo que mergulhar quase 1 quilômetro debaixo d'água. É uma pressão enorme, realmente esmagadora. Como fazer para que as coisas resistam? Como fazer para que as coisas se movimentem sob enormes pressões lá fora? Bem, é disso que trata a tecnologia de armadura. O exosuit, como composto de fibra, fortes ligas de alumínio inoxidável com titânio e todas essas coisas, parece algo saído de Transformers ou de uma história em quadrinhos. Esse é o mesmo tipo de roupa que você precisaria na superfície de Vênus. Em órbita, você nunca imaginaria os perigos no solo. Talvez exceto por isso. Tempestades maciças, duplas, pairando acima dos polos. Chamamos a isso de Dipole Futures. E não sabemos realmente o que são, mas toda ela tem apenas 1 ou 2 mil quilômetros de diâmetro. Não é muito grande e tem a forma de um 8. Acredita-se que esses furacões sejam criados por ventos que rugem ao redor do Equador com velocidades de até 370 km por hora, podendo se dividir em 3 e até 4. E o clima selvagem não termina aí. Pois o planeta mais quente do Sistema Solar tem até neve, mas não como nós a conhecemos. De repente, nas imagens de radar, todas as montanhas ficam brancas. E isso porque é algum tipo de revestimento altamente reflexivo. Não pareceria branco se pudéssemos pousar na superfície de Vênus. Talvez parecesse brilhante. Achamos que possa ser um tipo de revestimento metálico, quase como um ouro dos tolos. Portanto, brilhante, que para mim é ainda melhor do que olhar para a neve. Estes são apenas alguns dos enigmas que a Venus Express da Agência Espacial Europeia atualmente em órbita espera desvendar. À medida que começamos a entender como o dióxido de carbono controla o nosso clima, nunca houve um momento melhor para aprender com o nosso vizinho. Hoje estamos tentando aprender com esta atmosfera realmente muito densa, com condições meteorológicas muito complexas e com os novos dados da Venus Express. Estamos realmente aprendendo pelo mapeamento em 3 dimensões como a atmosfera se comporta. Sem a proteção de um escudo magnético, Vênus ainda está tendo sua preciosa água roubada. E Venus Express tem visto como o vento solar corrói a atmosfera. Podemos ver que, mesmo hoje, ainda há água escapando sob a forma de oxigênio e hidrogênio. Isso indica que havia água em Vênus no passado. Apesar de todo esse esforço científico, ainda não se sabe o que desencadeou essa diabólica transformação de Vênus. Há quem discuta se Vênus já teve uma lua, se Vênus chegou a ser um satélite em algum momento. Será que esse satélite poderia eventualmente ter se chocado com a superfície e levado a algum tipo de catástrofe? Não sabemos. Isso pode ter sido um fator. Talvez tal impacto explique tanto o estranho calendário quanto o estranho clima de Vênus. Será que ele teria sido atingido com força suficiente para virá-lo de cabeça para baixo?
E para seus dias serem tão longos, teria sido este o momento em que o clima de Vênus se transformou em caos? Seja lá o que tenha causado tal calamidade ao clima de Vênus, será que a vida conseguiria sobreviver a isto? Conhecendo os habitantes locais. Se eu tivesse que adivinhar ou apostar, eu diria sim, Vênus teve vida. E digo isso porque o que sabemos sobre a vida na Terra é que ela começou cedo. E não parece ter precisado de quaisquer condições extraordinárias. Se houve vida como a nossa, do tipo orgânico, na superfície de Vênus há muito tempo, então o que aconteceu com essa vida? Uma possibilidade é que ela tenha simplesmente desaparecido, mas a outra possibilidade, um pouco mais exótica, ela pode ter migrado para as nuvens. Na verdade, existe alguma especulação de que Vênus possa abrigar vida, ainda que seja um lugar tão hostil. E o raciocínio é que houve um momento em que Vênus foi como a Terra, por volta dos 2 primeiros bilhões de anos da sua história. Portanto, se houve vida, talvez ela tenha sido capaz de ficar à frente do desastre ambiental que se abateu sobre Vênus quando a água basicamente deixou o planeta. Será que poderia realmente haver vida nas nuvens de Vênus? Laboratório de Propulsão a Jato, Pasadena, Califórnia. A melhor maneira de saber com certeza é flutuar na atmosfera e descobrir. Logo atrás de nós está o balão Valor, que pretendemos fazer voar nos céus de Vênus em alguns anos. Valor irá enfrentar as nuvens ácidas de Vênus com uma pequena ajuda da tecnologia. 2 outros balões já foram lançados para Vênus em meados da década de 1980. Houve as missões Veja, 2 balões distintos que os russos colocaram na atmosfera. Uma coisa que eles souberam fazer foi colocar teflon em todo aquele balão. Funcionaram perfeitamente durante 2 dias, tal como o projetado. E por isso sabemos que o teflon funciona. Lutando contra violentos ventos ascendentes e nuvens ácidas, esses pioneiros antiaderentes foram varridos quase a meio caminho ao redor do planeta. Kevin espera que Valor vá mais longe. Vamos circunnavegar o planeta, vamos voar ao redor do mundo de Vênus, e não apenas uma, mas até 5 vezes. E se fizermos isso, se conseguirmos isso, vamos bater e de longe o recorde mundial. Na verdade, o recorde universal de voo nos céus de qualquer planeta em qualquer lugar. Subexplorados e incrivelmente alienígenas, os planetas da Zona Quente estão finalmente sendo reconhecidos como destinos de viagens de primeira classe. Mercúrio, um planeta que é tanto um freezer quanto um forno. Como geóloga, se eu pudesse trazer de volta uma rocha, uma amostra, isso aumentaria o nosso conhecimento de Mercúrio cerca de 10 vezes ou algo assim. Eu gostaria de ir até essas crateras polares e descobrir o que é aquilo. Mesmo que não seja água, é algo muito raro e fascinante. E Vênus, nosso infeliz irmão gêmeo. O que gostaríamos de fazer é explorar as regiões que não foram exploradas. Portanto, eu escolheria Alfa Regio aqui. Provavelmente o primeiro lugar para onde eu iria. Adoraria ver os picos das montanhas cheias de neve metálica, e ver se conseguimos descobrir o que está acontecendo lá. Quem sabe alguns spots novos possam ser criados e possamos deslizar na neve metálica. Então, naturalmente, há a questão do futuro, o que irá acontecer com a Terra em um futuro distante. E essa é outra razão pela qual realmente nos interessamos por Vênus, porque o destino final da Terra é ficar como Vênus é hoje. Vênus e Mercúrio, 2 planetas de maravilhas, mas presos em seus próprios infernos alienígenas. Talvez não sejam destinos óbvios para que consigamos descobrir mais sobre nosso próprio planeta. Mas essa é a beleza de se viajar pelo sistema solar. Ele é cheio de surpresas. Versão Marshmallow São Paulo.
terrestres é apenas o primeiro desafio quando se trata de desvendar um planeta como Mercúrio. Ele está sempre baixo no horizonte. Por isso, aqui da Terra, é difícil apontar um telescópio para ele. É difícil entrar na órbita de Mercúrio, porque ele está muito perto do Sol. Por essa razão, Mercúrio continua sendo um dos planetas menos explorados no nosso sistema solar. Muitos aspectos, como o seu passado geológico, são um mistério. Mas algumas coisas nós sabemos. Este planeta tem uma estranha forma de medição de tempo. Perfil planetário. Ao chegar, você terá de acertar seu relógio com um fuso horário como nenhum outro. Mercúrio tem um período de órbita e rotação incomuns. Os dias e as noites são muito estranhos. Um ano em Mercúrio tem apenas 88 dias terrestres devido à sua rápida volta em torno do Sol. Mas ele gira tão lentamente que um único dia dura muito mais tempo. O dia em Mercúrio seria mais como meio ano em relação à Terra. Embora conhecido desde a antiguidade, durante milhares de anos tínhamos pouca ideia de como o planeta realmente era. E então, em 1974, a Mariner 10 da NASA nos enviou as primeiras imagens de sua superfície. Imagens podem ser transmitidas ao monitoramento e para o laboratório de propulsão a jato na Califórnia. Devido à lenta rotação de Mercúrio e sua órbita elíptica em torno do Sol, após passar 3 meses pelo planeta, ela viu a mesma metade dele. Por isso, vimos apenas algo em torno de 45% do planeta, com uma resolução relativamente baixa. Ocultas nestas imagens em preto e branco por mais de 30 anos estão indícios que apontam para um dos maiores enigmas de Mercúrio. Ele está encolhendo. Mercúrio não tem placas tectônicas como a Terra. Portanto, sabemos que a crosta de Mercúrio está sob muita compressão. E a única maneira disso acontecer é se o planeta encolheu. E então, você pode pensar nele como o incrível planeta que está encolhendo. Quando a Mariner 10 passa pelo planeta, o mistério fica ainda maior. A sonda detecta um vasto núcleo de ferro oculto em seu interior. O núcleo de Mercúrio compõe cerca de 60% do planeta em termos de massa. Ele é cerca de 2 vezes o tamanho da Terra. Por que um planeta tão pequeno teria um núcleo tão grande? Há quem acredite que um enorme impacto tenha de certa forma arrancado grande parte do planeta, e o que vemos hoje é apenas o que restou daquele planeta outrora maior. O que resta é um planeta carregado de ferro. Você está chegando a Mercúrio? Há uma lista de maravilhas naturais a serem vistas e até mesmo um espetáculo deslumbrante de luzes. O que ver? Estas imagens são as mais nítidas que temos de Mercúrio. E não é difícil detectar uma cratera de proporções épicas, resultado de outra colisão gigantesca. Esta bacia de impacto é a bacia Calores e ela cobre quase 3 milhões de quilômetros quadrados. É uma das maiores do sistema solar. Calores tem o tamanho do Alasca e da Califórnia juntos. E o que quer que a tenha criado quase destruiu o planeta. Foi algo da ordem de 100 quilômetros de dimensão. Poderia ter sido um grande cometa ou um grande asteroide e teve um efeito catastrófico sobre a superfície. Ondas de choque encresparam a crosta, comprimindo-a no lado oposto. E próximo do centro da cratera há outro espetacular enigma geológico que tem intrigado os especialistas. A aranha é esta característica muito estranha que está quase no centro da bacia Calores.
Ah, a aranha. Fico realmente irritado quando ouço alguém chamá-la assim, porque aquilo não se parece com uma aranha. Quantas pernas uma aranha tem? 8, não é? Parece uma espécie de aranha de 100 patas, mas tem todas essas rachaduras que irradiam dela. Se a aranha é o resultado de marcas de estiramento planetário ou algum processo obscuro das crateras, ninguém sabe. É uma característica fascinante. Não sabemos como se formou. É muito intrigante. Mercúrio brilha como um cemitério de batalhas cósmicas do passado. Mas será que ele está tão morto quanto parece? Um viajante sábio o percorreria com cuidado. Quando olhamos para a superfície, há várias crateras e todas elas têm basicamente a mesma estrutura. Uma borda levantada, são circulares e, ao vermos então uma cratera como esta, que não tem uma borda levantada e tem uma forma irregular, isso é sempre emocionante, porque essas são fumarolas vulcânicas. Portanto, um local de vulcanismo explosivo. Não havia só lava saindo dali, mas fogo também. Há 30 anos debatemos sobre a evolução geológica do planeta em função de uma questão levantada pela Mariner 10, mas não respondida. E a questão é qual a importância do vulcanismo na história de Mercúrio. Para um planeta que parece ser tão dormente, mais coisas vêm acontecendo nas profundezas dele do que possamos imaginar. E há mais coisas ocorrendo sob a superfície que conseguimos enxergar, e isso envolve a força implacável do Sol. Assim como Mercúrio, a Terra sofre com o temperamento violento do Sol. Flares, tempestades solares e outros ataques de fúria do Sol podem causar caos eletrônico para os satélites que circulam sobre nossas cabeças. Felizmente, a Terra está protegida dessa radiação por um campo magnético, uma espécie de campo de força gerado pelo nosso núcleo de ferro derretido. Campos magnéticos planetários protegem os planetas, sua superfície e sua atmosfera de partículas carregadas que estão sempre vindo do Sol. As auroras que iluminam nossos céus polares são prova do nosso escudo de proteção em funcionamento. Sem ele, a vida não existiria aqui. Visite Mercúrio e você estará visitando o único outro planeta no sistema solar interno com um campo magnético. Mas a sua própria existência desafia qualquer explicação. O mistério é que para haver um campo magnético é preciso haver um interior pelo menos parcialmente fundido. Seria de se esperar que Mercúrio, um dos menores dos planetas, estivesse totalmente congelado. E, no entanto, temos um campo magnético relativamente forte e muito bem definido, que parece ter uma fonte localizada nas profundezas do planeta. Qualquer que seja o mecanismo responsável pelo campo magnético de Mercúrio, ele é fraco demais para protegê-lo de toda a força do Sol. O vento solar atinge a fina atmosfera de Mercúrio e, neste processo, provoca um espetáculo de luzes. A razão pela qual alguém gostaria de ir a Mercúrio como um destino de viagem seria esta visão do lado escuro do planeta, incrivelmente única no sistema solar. Você tem átomos de sódio fluindo e emitindo luz amarela. É quase como se você estivesse de pé em um donut de emissão de sódio. Com o nascer do Sol, só dali a 3 meses, você terá muito tempo para sentar e apreciar a vista enquadrada em um halo de luz amarela.
Em certo sentido, você pode ter um espetáculo de luzes muito bonito. Sei de pessoas que vão o tempo todo ao Canadá para ver as luzes do norte. Então, essa seria uma razão para ir a Mercúrio. Você não gosta da noite? Então vá em direção à luz. Mas quando você está assim tão perto de uma churrasqueira estelar, não deixe de levar muito filtro solar. Clima. Se você quer um bronzeado, nada se compara às areias de Mercúrio. Espreguice-se aqui com o sol crepitando bem em cima de você e aparecendo quase 3 vezes maior no céu e 7 vezes mais quente. Se você estivesse andando na superfície de Mercúrio, precisaria de uma roupa espacial muito boa, pois se estivesse exposto ao sol, seria extremamente quente. Você veria um sol enorme no céu que iria transformá-lo em cinzas, mesmo se você passasse pouco tempo ali. O mercúrio realmente sobe em Mercúrio para 450 graus Celsius. Isso é cerca de 2 vezes mais quente do que o forno da cozinha em potência máxima. Em temperaturas tão elevadas, é possível literalmente ter piscinas de alguns metais líquidos. E você certamente não vai querer pisar nisso. Aqui você vai precisar de um pouco mais do que um fator de proteção 30 em seu filtro solar. Para fugir do calor, você pode ir para o lado escuro. Mas se agasalhe. Sem praticamente atmosfera alguma para manter o calor, a temperatura cai para 170 graus Celsius negativos. E é aqui, neste freezer, que a Messenger irá encontrar outro enigma. Será que pode existir gelo em um planeta tão próximo do Sol? Foi só quando tivemos as primeiras informações do radar de superfície de Mercúrio, nos anos 90, que se descobriu que Mercúrio tinha, na verdade, o que pareciam ser calotas polares. Alguns cantos das crateras polares de Mercúrio estão em sombra permanente. Aqui, no mundo mais banhado pelo Sol, a água parece sobreviver congelada na eterna escuridão. O gelo está contido em lugares onde literalmente o sol nunca brilha. E, portanto, o gelo fica aprisionado nesses interiores escuros das crateras, nas regiões de alta latitude. Encontramos a mesma coisa na nossa Lua. No final de 2009, a missão L-Cross lançou uma sonda em uma cratera profunda e sombreada, confirmando a existência de gelo oculto próximo do Polo Sul lunar. De onde ela teria vindo? De um cometa? Isso é muito interessante porque acreditamos que a água na Terra, em sua atmosfera, nos oceanos e até mesmo abaixo da superfície provavelmente veio de uma fonte semelhante. E, portanto, parte do mistério de Mercúrio é tentar descobrir de onde a água veio. E talvez isso possa nos ajudar a descobrir de onde veio a água na Terra. Talvez nunca seja possível enviar um ser humano a Mercúrio. Mas e um robô? Em 2011, quando a Messenger chegar à órbita, imagine essa nave espacial circulando um planeta solitário, muito longe de casa. Afaste-se do Sol e seria de se esperar que as coisas esfriassem um pouco. Vênus, a imagem da calma e da tranquilidade. Sedutor, pálido e envolto em nuvens. Mas o planeta do amor está tomado de mistério. Chegue abaixo de seu véu traiçoeiro e o risco é por sua conta. Planejando férias em Vênus?
Aqui em nosso irmão gêmeo alienígena e nada parecido conosco, nada é como deveria ser. Perfil planetário. 4,5 bilhões de anos atrás, Vênus e Terra começaram como gêmeos planetários. Formaram-se um ao lado do outro e próximos no sistema solar. Têm tamanhos semelhantes. E não só isso, hoje sabemos que os planetas estavam trocando material logo no início. Pedaços da Terra estavam caindo em Vênus, e pedaços de Vênus estavam caindo na Terra. Portanto, se a vida começou em qualquer um desses mundos, pode muito bem ter se espalhado entre eles através desses pedaços soltos devido a todos os impactos que estavam acontecendo, devido a todas as grandes colisões. Primeira nave em Vênus. Você está lá, na mais emocionante e angustiante viagem da história da humanidade. 50 anos atrás, era fácil para nós imaginarmos Vênus mais próximo do Sol e envolto em nuvens, como nosso irmão quente e tropical e cheio de vida. Havia a ideia de Vênus como uma fumegante terra primitiva, com samambaias gigantescas e dinossauros. Altogether. De um modo geral, nos parecia possível que fosse até mesmo um mundo povoado. Em 1975, a câmara sobre a sonda Venera 9, reprojetada, finalmente penetrava o véu de Vênus. Mas o que ela viu não era nada parecido com o paraíso tropical que se imaginava. Esta é a primeira imagem já obtida da superfície de outro planeta. E pela primeira vez, recebemos imagens em preto e branco da superfície de Vênus. As imagens foram extremamente importantes, porque pela primeira vez, nós, seres humanos, tínhamos a chance de ver a olho nu um mundo completamente diferente. E estávamos muito orgulhosos disso. Não lembro de ter visto a maioria das fotos da Venera, porque era Guerra Fria com a União Soviética. E acho que a imprensa ou mesmo os cientistas norte-americanos simplesmente não prestavam atenção. Por isso não tínhamos ciência nos anos 70 de que os soviéticos estavam fazendo essas coisas impressionantes. 7 anos depois, as Venera 13 e 14 enviam as primeiras imagens coloridas sob céus venusianos. Isso significa que se você está em pé na superfície de Vênus, você estará diante de algo surpreendente. Absolutely incredible situation. Em primeiro lugar, você não vai ver o céu azul, mas um céu vermelho, alaranjado. Orange in color. Aquilo é um inferno, um verdadeiro inferno. Inferno é uma boa descrição. Entrar no submundo venusiano seria assim: estar em uma paisagem vulcânica governada por uma pressão esmagadora e calor escaldante. Sonda alguma sobrevive aqui por muito mais do que algumas horas. Nenhuma delas jamais voltou. O que aconteceu com nosso mundo gêmeo? Teria Vênus sempre sido tão árido e hostil como parece ser? Uma das coisas mais intrigantes é que sabemos que em algum momento da história de Vênus ele tinha um oceano, como o que temos aqui na Terra. Medições dos produtos químicos na atmosfera mostram que em algum momento aquele planeta teve o volume de água de um oceano, hoje desaparecido. Atlantis, Houston, tudo aqui parece em ordem para nós. Para onde foi toda a água de Vênus? E o que mais se esconde sob seu véu? 5, 4, 3, 2, 1. E Atlantis parte para... Em 1989, o ônibus espacial Atlantis lança a sonda Magalhães até Vênus. Entendido, Atlantis.
Depois de uma viagem de 15 meses, a Magalhães usa olhos de radar para rastrear através das nuvens a partir da órbita. E assistindo a tudo isso no planeta Terra está Ellen Stofan. Quando você tem a possibilidade de captar uma imagem e dizer, sou uma das 3 primeiras pessoas, sou uma das 5 primeiras pessoas a olhar para um pedaço de solo em outro planeta, isso lhe dá um sentimento enorme de êxtase e de descoberta. O radar da sonda desnuda as nuvens espessas. Pela primeira vez, vemos Vênus por inteiro. O que ver? Bem-vindo à Terra da Lava. Há vulcões de todos os tamanhos, desde 1 quilômetro de diâmetro a centenas de quilômetros de diâmetro. Nesse sentido, o planeta não é tão diferente de algumas áreas na Terra. Por outro lado, é claro que este é um mundo seco e sem qualquer vegetação. É o grande número de vulcões que diferencia Vênus. Este é um mundo torturado pelo fogo. Mais de 1.600 vulcões gigantescos estão cravados em sua superfície. E é possível que alguns ainda estejam ativos. Pode-se olhar para este globo de Vênus, que consiste das imagens da sonda Magalhães ao redor de todo ele, e então ver as cores lhe contando sobre sua superfície. O azul escuro representa as áreas baixas e as cores brilhantes são as áreas altas. Um dos lugares favoritos está aqui, Ishtar Terra, região de dimensões continentais. Por isso pode-se pensar na escala de África ou Austrália. Me pergunto se Ishtar não é o remanescente de um episódio de placas tectônicas no início da história de Vênus. Mauna Kea, Havaí. Todo mundo gosta de passar férias em um local de clima quente, mas que tal uma viagem a 2 planetas infernalmente quentes? Se estivesse andando na superfície de Mercúrio, precisaria de uma roupa espacial muito boa. O misterioso Mercúrio parece sem vida e desolado. Entretanto, oculto em suas profundezas, há indícios de um passado diferente. É o menor planeta formado de materiais densos, com uma paisagem como a lunar na superfície e ainda assim gera um campo magnético. Ele é parte fornalha, parte freezer. À medida em que você chega às latitudes mais elevadas em Mercúrio, o gelo está contido em lugares onde literalmente o sol nunca brilha. Mas é Vênus, como a deusa do amor próximo dali, que realmente vai derreter seu coração e ao mesmo tempo esmagar suas defesas. É um inferno, um verdadeiro inferno. Outrora, irmão gêmeo da Terra, algo deu errado aqui. Muito errado. Em algum momento, Vênus teve o volume de água de um oceano, hoje desaparecido. O que transformou Vênus de um paraíso em uma panela de pressão. Gosto de usar o termo alienígena com Vênus. Acho que é o mais alienígena dos planetas. Será que esse poderia ser realmente o nosso destino? O destino final da Terra é ficar como Vênus está hoje. E aqui, bem junto de nós, está possivelmente a maior história de sobrevivência. Há quem diga que Vênus ainda pode abrigar vida, mesmo sendo um lugar tão hostil. Nunca houve momento melhor para se dar um salto gigantesco onde ser humano algum jamais esteve. Para seguir os passos de nossos pioneiros robôs e explorar os planetas do Sistema Solar. Guia de Viagens Interplanetárias. Vênus e Mercúrio. Você já quis ser astronauta? Imagine que é você que está indo para a zona quente dos 2 planetas. Para onde você iria? O que veria? E como você sobreviveria? As últimas missões robóticas revelaram mais sobre esses mundos do que nunca.
De posse dessas novas informações, pense nisso como seu guia de viagens pessoal para nossos vizinhos mais próximos. Sendo o planeta mais próximo do Sol, Mercúrio é o máximo em termos de férias de verão. Saia da sua nave espacial e as temperaturas crepitantes são garantidas. E em um dia que dura 3 meses. E quando o Sol finalmente se põe, a vida noturna tem início com um show de luzes cósmicas singular. Este é um planeta cheio de marcas e que vale a pena conhecer. Assim como a nossa Lua, Mercúrio está coberto de crateras. Cratera de meteoro, Arizona. Você não consegue olhar para a Lua ou Mercúrio sem ver crateras de impacto. É bom que Brad Denevy adore um grande impacto. Como membro da equipe de imagem da atual missão Messenger para Mercúrio, ela vê muitos deles. O que é emocionante para mim é ser uma das primeiras pessoas a ver estas imagens de lugares do planeta que nunca vimos antes. A maioria das pessoas vem para a cratera do meteoro no Arizona para ver um grande buraco no chão, mas Brad quer ir mais fundo. Se você quer estudar crateras de impacto em Mercúrio, este é o melhor lugar. Esta é a cratera mais bem preservada da Terra. É o mais próximo de Mercúrio que você vai chegar. Está pensando como seria dar um passeio em Mercúrio? Você consegue dar a volta na cratera do meteoro em cerca de 1 hora. Mas em Mercúrio você nunca saberia quando parar. As crateras aqui se estendem até onde os olhos conseguem enxergar. Se você está sentado sobre uma cratera em Mercúrio, seria uma cratera ainda jovem. E você também teria crateras no topo. Você teria crateras por todo o caminho. E até mesmo as pequenas rochas aqui teriam crateras menores. Você provavelmente estaria dentro de uma cratera gigantesca, que você nem conseguiria reconhecer como tal. Apollo 11, this is Houston, radio check, over. Contact light. Embora nenhum ser humano tenha colocado os pés em Mercúrio, temos uma boa ideia do que veríamos. Entendido, Eagle. Se você estivesse andando na superfície de Mercúrio, ela pareceria muito com a da Lua. Ao colocar os pés em Mercúrio, você pisa em um mundo sem atmosfera, onde o céu é negro como a noite e fica em chamas com a luz do sol. E dirigir por ali é como percorrer uma trilha em meio a um campo de batalha de pelo menos 3 bilhões de anos. Crateras grandes, crateras pequenas, crateras por toda parte. Essa é a sua primeira impressão ao olhar para ele. Assim como a Lua, Mercúrio recebeu a maioria de seus impactos durante sua formação. Uma testemunha silenciosa do início dos tempos que não tem sido perturbada por uma única gota de chuva ou sopro de vento desde então. Em sua maior parte, a superfície de Mercúrio ficou congelada no tempo por períodos de bilhões de anos, e você pode dizer, que chato, mas não necessariamente. É uma coisa boa, porque estes planetas, como Mercúrio e a Lua, preservam um registro do que estava acontecendo durante esse período crítico, no início da formação do Sistema Solar. E podemos então estudar isso, porque está bem ali na superfície. Cada rocha e cratera deste mundo repleto de marcas tem o potencial de nos levar a 4,5 bilhões de anos no passado. Mas a contagem destas crateras... Se pudéssemos sobrevoar Vênus, provavelmente seria algo muito parecido com isso. Mark Bullock gosta de passar seu tempo em Vênus, pelo menos na versão que ele encontra aqui na Terra. O Havaí tem alguns dos vulcões mais espetaculares, muito semelhantes aos vulcões que vemos em Vênus. Os vulcões enormes e levemente inclinados do Havaí podem ser impressionantes.
Em Vênus existem pelo menos 150, variando de um tamanho como este até outros 10 vezes maiores. Mas o visitante atento pode observar que falta alguma coisa naquele planeta. Toda a cratera de impacto em Vênus é realmente algo muito intrigante. Com as imagens da sonda, vemos um pequeno número de crateras de impacto, e é um número realmente pequeno, aproximadamente 1000. Como sabemos o índice de ocorrência desses impactos, conseguimos datar a superfície. Alguns têm em torno de 300 milhões a 1 bilhão de anos. Ao que parece, em algum momento no passado geológico recente do planeta, toda a superfície de Vênus foi remodelada. E, de repente... A geologia da superfície de Vênus é diferente da geologia da Terra, basicamente devido à falta de água. A água não está lubrificando a crosta, por isso não tem placas tectônicas. Em vez disso, o que parece acontecer é que as forças no interior do planeta estão tentando movimentar as coisas, mas não conseguem, há um bloqueio. Então, há uma explosão por todo o planeta, explosões que acontecem de meio bilhão a 1 bilhão de anos. Portanto, você não vai querer estar em Vênus quando isso acontecer, porque todo o planeta poderia basicamente explodir, em certo sentido, e se transformar em um curto espaço de tempo em termos geológicos. Ninguém pode dizer ao certo se chegaremos a ver uma erupção como esta em Vênus. Nunca ninguém conseguiu chegar tão perto. Uma coisa realmente emocionante e muito significativa em termos científicos é saber se Vênus é geologicamente ativo hoje. Porque há razões para imaginar que as nuvens de Vênus só existam porque existe uma atividade geológica. Portanto, este é um dos grandes segredos daquele planeta, algo que queremos descobrir. Nos últimos anos, encontrar a fonte da espessa atmosfera de Vênus tornou-se surpreendentemente relevante para todos nós aqui na Terra. 500 milhões de toneladas de dióxido de enxofre foi expelido na atmosfera a cada ano. Ninguém na Terra gostaria que o nosso mundo cheirasse tão mal quanto Vênus. Preferimos o oxigênio a ácido e veneno. Você consegue sentir o cheiro do enxofre. Isto é provavelmente o que se sentiria em Vênus se pudéssemos sobrevoá-lo. E nós certamente não gostaríamos de viver em uma panela de pressão gigantesca em fogo alto. Não gostaríamos de viver em Vênus. Ponto final. Vênus é o que teríamos se o efeito estufa enlouquecesse. O efeito estufa não foi de fato reconhecido como um efeito influenciando os climas do planeta, até que fomos para Vênus e vimos que em vez de 32 graus, a temperatura era de 482 graus Celsius e pensamos o que há de errado. Vamos aprender sobre isso. E isso nos ensinou tudo sobre o efeito estufa. Você já se perguntou o quanto um planeta poderia ser alienígena? O quanto um clima pode ficar péssimo? Veja o planeta vizinho. Clima. A melhor maneira de vivenciar Vênus é em um passeio imaginário em uma sonda soviética Venera. Seria um passeio enlouquecedor. As nuvens começam a cerca de 65 quilômetros acima da superfície, cerca de 5 vezes mais altas do que na Terra. Do que são feitas aquelas nuvens? Não são feitas de água, mas de substância completamente diferente. São feitas de ácido sulfúrico. E onde quer que você vá, a atmosfera vai tentar comer você vivo. À medida que você vai mais fundo, as coisas esquentam. A atmosfera mais densa permite que o calor do Sol entre, mas não permite que saia. E ela também está ficando densa, tão densa que a sonda cai como uma moeda na água. À medida em que descêssemos, a superfície gradualmente nos pareceria como se estivéssemos nos aproximando do fundo do oceano. Parabéns! Você chegou à superfície mais quente do Sistema Solar. Aqui, a temperatura oficial é de 460 graus Celsius. Dia ou noite, no Equador ou nos polos, o calor escaldante não varia mais do que alguns graus. E é por isso que temos tão poucas fotos da superfície venusiana.
E por que é tão difícil trazer instrumentos científicos para a superfície de Vênus? E o que dizer de uma câmera comum? Há muita luz lá. Por que não basta apenas enviar a sua câmera e tirar fotos? Estou com o meu traje espacial da NASA, meu traje especial para Vênus. Vamos enviar esta câmera até Vênus e ver o que acontece. Para começar, você não quer derreter? É um ambiente tão quente que todos os equipamentos eletrônicos, toda a energia, toda a comunicação precisa ser muito resistente. Isso é legal. É um enorme desafio fazer com que qualquer coisa mecânica, qualquer coisa eletrônica funcione na superfície. E você precisa suportar não só o calor. Todo o céu acima de você é realmente pesado, com uma pressão em torno de 90 vezes a pressão da Terra. Quando eu era estudante de graduação, costumávamos discutir o que sentiríamos primeiro, se a temperatura ou a pressão. As duas ao mesmo tempo, eu acho. Descer na superfície de Vênus é o mesmo que mergulhar quase 1 quilômetro debaixo d'água. É uma pressão enorme, realmente esmagadora. Como fazer para que as coisas resistam? Como fazer para que as coisas se movimentem sob enormes pressões lá fora? Bem, é disso que trata a tecnologia de armadura. O exosuit, como composto de fibra, fortes ligas de alumínio inoxidável,